o nosso programa, agora também, que maravilha, também pelo Facebook, o programa de todas as terças-feiras, estreando hoje, lá de São Paulo, nosso irmão Décio, Hugo, estarão conosco todas as terças-feiras dentro da Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também, lógico, evidentemente, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos, como falamos com vocês, com o Décio e o Hugo, lá de São Paulo, estreando um programa que todas as terças-feiras é cadeira cativa aqui da nossa Web Rádio Estação da Luz, que é o programa Construindo Pontes para a Eterna. Então, com o nosso irmão Décio Soares de São Paulo, ele está aí, e a gente já gostaria de dar um bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que vai você? Como é que vai, Dona Marília? Bom dia, meu amigo Tavares. Nós estamos bem, graças a Deus. Bom dia, os amigos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Bom dia, os amigos ouvintes do Facebook. Um bom dia para Natal, um bom dia para São Paulo, um bom dia para o Brasil e um bom dia para o mundo, né? Por que não dizer assim, né? Já que a rádio está chegando aí a audiência aí nos States aí. Então, um abraço aí para todas as famílias, para todos os amigos aí. Muito bem. Maravilha. E aí, do lado ou embaixo de nós, fazendo sustentáculo, o nosso irmão Hugo. Hugo, e aí, meu amigo? Bom dia, como é que está você? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Muita paz a todos. Que possamos ter uma manhã muito abençoada. Teremos. O estudo de hoje, Décio, vai versar sobre que parte? O que você preparou aí para a gente nessa manhã gloriosa? Nós preparamos um pequeno estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do capítulo 16, onde falamos da parábola do mal rico, né? Então, ou a parábola do rico e Lázaro, né? É isso. Vamos fazer agora, vamos pedir ao nosso irmão Hugo que faça a prece, mas antes a gente vai fazer aqui a leitura de um ponto do livro Vinha de Luz, do nosso querido Emanuel, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, do nosso querido Chico Xavier. Nós escolhemos aqui, deixa eu ver aqui, engraçado, ontem a gente fez uma que estava justamente no mês de junho de 2003, sabe, meu amigo? Foi uma coisa assim, impressionante. Eu ouvi. Então, temos um aqui do dia 24/6/2003, lá na Rádio Poti. Então, a verdade, e o item é o 175. E começa assim: eu sou o caminho, a verdade, Jesus, João 14:16. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade dos mesmos, com caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade em pleno espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilado por todos de imediato. Há de se esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo, a semente com o esforço do homem provê o celeiro, e o carvão com o auxílio da natureza se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lidas políticas, verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora enquanto as massas.
diante de cada discípulo, no reino individual de Jesus, a verdade, ela sempre é sublime e reveladora. Todo aquele que descobre a luz bendita absorve raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outro prisma, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes, identifica-se com um horizonte mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor de um novo centro vital, glorioso e eterno. À medida que vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Meu amigo, nos brinde, Hugo, por favor, com a prece de abertura, meu querido. E vamos assim todos refletindo sobre essa mensagem, lembrando que todos nós estamos buscando a verdade, né, as leis divinas que existem no coração de cada homem, mas que precisa ser desenvolvida através da nossa conscientização, da nossa vivência, né, do dia a dia, do conhecimento que nós vamos adquirindo e praticando dessas leis divinas. E assim, aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos e vamos nos acalmando, sentindo a presença de nossos companheiros espirituais, de nosso anjo da guarda, nosso mentor amigo, de todos os companheiros que estão conosco a buscar o crescimento espiritual, a buscar a transformação através desse processo que nós estamos vivendo. E assim, vamos juntos elevando o nosso pensamento até a mãezinha de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, que já nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade. Ela que viu o seu irmão, o seu filho amado, sendo morto, crucificado, e ainda assim abnegou a sua vida a amar, a perdoar, a entender, a aconchegar o coração dos seus semelhantes. Vamos rogando essa mãezinha amada que nos abrace, que nos envolva em seu manto azul, nos dando muita paz, muita saúde, muita fortaleza, para prosseguirmos em nossa caminhada de evolução, de transformação moral. E vamos rogando a ela que nos eleve o pensamento ao seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo, esse farol de luz em meio às tempestades da existência. Que ele possa nos guiar pelos mares revoltos das necessárias transformações em nosso coração. Que possamos ter a força do bom navegante, lidando com as tempestades, com o vento forte, com o frio, com todas as dificuldades, seguindo em frente, buscando trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, buscando alcançar águas suaves, para que possamos chegar no porto seguro do amor do Senhor. E assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo, que nos eleve o pensamento ao Deus Criador da vida, e a Ele, causa primária de todas as coisas, somente agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que recebemos, por esta encarnação bendita, por esta oportunidade de estarmos aqui, no planeta Terra, exercendo o nosso livre-arbítrio, buscando desenvolver a nossa consciência. E assim, vamos somente agradecendo ao Pai, a fonte de tudo, a origem de tudo, com a prece que o seu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós vamos aprendendo a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Que todos nós possamos ter um momento de confraternização de ideias, unidos pelo ideal do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Belíssima prece, meu amigo Hugo. E agora, Décio, que coisa maravilhosa, você pegou aí o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, a parábola do mal rico, né? O rico e Lázaro. Vamos lá, meu amigo, vamos começar aí o estudo. Vamos lá? Você quer fazer a leitura, Hugo? Só que sabe. Quer fazer a leitura? Oi? Tudo bem, pode ser. Faz a leitura, eu faço os comentários aqui. Nós vamos fazendo os comentários. Tá bom. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linha, e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Acontece que esse mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado no inferno. E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto, e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando disse essas palavras: Meu pai, tende piedade de mim, e envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água, para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos de que recebestes vossos bens em vida, e que Lázaro somente recebeu males. Por isso está agora na consolação, e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estais, não o podem, como não se pode passar daí para cá. O rico lhe disse: Eu vos suplico que o mandeis à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu: Meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem nem a Moisés nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, né? Tavares, quer comentar alguma coisa? Iniciando aí, meu amigo? Ou é com a gente daqui para frente? Não, é vocês aí. Eu estou aqui só no apoio. Qualquer coisa eu apareço. Vou desaparecer. Mas fica aí para confabular, para trocar ideias com a gente. Não some, não. Então, gente, mais uma vez, gratidão a Deus, a Jesus, né, aos bons espíritos, aproveitando sempre as oportunidades que nós temos de crescimento espiritual, né, de auxílio mútuo entre nós, companheiros de caminhada, de jornada, que possamos unir os nossos pensamentos nesse ideal de Jesus, que é seguir a sua trilha, seguir o seu amor, o seu caminho, determinando o ritmo dos nossos crescimentos, determinando o ritmo da nossa caminhada. E nada mais melhor do que isso é aproveitarmos sempre essas oportunidades nos dadas, né? Hoje estamos estreando aí, criando pontes para a eternidade. Estamos ligando essas pontes com o Rio Grande do Norte, com São Paulo, com os amigos do Brasil inteiro, com os amigos do mundo, né? Em mais essas lições do Evangelho nos trazidas por Jesus. E essa parábola é muito interessante para a nossa reflexão, né? Porque primeiro vamos entender que parábola ela é uma narrativa figurada em que se transmite um ensino moral. Né? As parábolas ensinadas por Jesus, elas têm um endereço certo e elas objetivam resolver um problema. Né? De forma que quando se pretende obter um esclarecimento sobre determinado assunto, basta se entender as parábolas, porque nelas se encontra, às vezes nós encontramos as soluções. Né? Então nós às vezes passamos por alguns desafios na nossa vida, desafios difíceis de ser vencidos. Nós buscamos na prece, buscamos nas orações, mas de repente nós abrimos o Evangelho e deparamos com o ensinamento maravilhoso desse do Evangelho, das parábolas de Jesus. Então Jesus cria esse mecanismo nos ensinando a abrir a nossa mente, a compreender a nossa natureza,
Porque Jesus falava para um tempo, falava para um povo, e deixa aí eternizado no seu evangelho essas formas de entendimento. Jesus criou um tipo de parábola para cada espécie de problema. Cada uma delas tem a sua finalidade, que é atingir um fim. Nas parábolas, o mestre cria personagens, e a elas ele dava vida e dava as narrações. E aí passavam a ter profundos significados. Por exemplo, essa parábola do rico e Lázaro é de profunda advertência aos usurários. É preciso repetir para não confundir com usuários. Usurários, né? Aos usurários e avarentos, mas também como consolo supremo a todos os sofredores de todas as matrizes. Então, na questão 627 do Livro dos Espíritos, nós pensamos aqui, como disse o nosso companheiro Tavares, uma leitura interessante, uma reflexão interessante trazida no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, que diz assim: desde que ensinou as leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Então, são duas perguntas interessantes, né, sintetizando aí, para responder às questões das parábolas. E a resposta é: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos nós. É preciso explicar e desenvolver as leis. Tão poucas são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, esse é um pequeno trecho da resposta. A resposta é bem mais abrangente, mas nós vamos deixar para você também fazer a leitura, né, da pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Então, você vá complementar aí os estudos dessa pergunta aí, essa resposta. Então, fica aí o entendimento. O Livro dos Espíritos nos diz que se a linguagem de Jesus era figurativa, hoje nós já temos essa capacidade de entender, né? De tirar dessa casca, vamos dizer que é como se fosse uma nozes, em que nós quebramos essa parábola e tiramos de dentro essa castanha, né? Vamos comparar com o próprio caju. Do seu caroço, a gente corta e tira essa massa, né, nutritiva, que é a castanha que ele tem. Então, a parábola é isso. Ela vem revestida de ensinamentos maravilhosos. Todas elas. Não é só uma. Jesus disse várias parábolas, e aqui, olhando assim no Evangelho, eu encontrei 22 parábolas nos estudos de Jesus, em que Jesus falava sobre parábolas. E nós precisamos debruçar, nós precisamos estudar sobre elas, para entender várias explicações, para entender a sua metodologia de ensino do Cristo. Jesus foi o mestre de nos ensinar de tal forma que 2000 e tantos anos depois nós estamos aqui, né, buscando compreender essas explicações, esses ensinos do mestre. E da mesma forma que sucede com todas as parábolas de Jesus, a do rico e Lázaro também tem o seu endereço certo. Ela se destina aos ricos, egoístas e avarentos que não sabem aplicar de modo comedido a riqueza que Deus colocou transitoriamente em nossas mãos. Ou seja, é uma parábola de total advertência para todos nós, para que aprendamos a lidar com aquilo que Deus nos confiou, que é a riqueza. Nós não temos a riqueza por um acaso. A riqueza não cai nas nossas mãos simplesmente porque Deus é um Pai de amor, Deus é um Pai de misericórdia, Deus é um Pai bondoso. A riqueza cai nas nossas mãos porque Deus sabe da capacidade que nós temos de gerir, né, essa fortuna. Então, é incontestável que existem ricos bons e generosos. A gente não pode negar, né, que existe. Os que fazem com que a fortuna colocada em suas mãos, ela gere ela gere bem-estar e gere felicidade. São aqueles ricos que fundam escolas, aqueles ricos que constroem indústrias, gerando empregos, dando assim a oportunidade das pessoas gerarem seus salários e manter as suas famílias.
Olha a importância, ou seja, girando a roda da economia. Né? Nós estamos tão precisos desse entendimento nesses dias de hoje, que esses ricos apliquem nas suas vidas e na vida de todos nós esses mecanismos de fazer girar essa roda. Né? Temos milhares de desempregados, milhares de pessoas que estão passando dificuldades, passando, por que não dizer, fome pelas ruas, e nós sabemos que se utilizarmos a riqueza do mundo para fazermos essas ações, nós vamos melhorar a condição financeira, a condição de vida, a subsistência de muitas das famílias. Eu diria até, nós temos riqueza no mundo que daria para acabar com a própria fome no mundo, né? Se bem distribuída. E esses são os bons ricos, podemos dizer assim. São aquelas pessoas que agem e fazem essas ações. Mas eu quero deixar aberto aí, Hugo, o Tavares, a hora que vocês quiserem fazer um comentário, também possam aparecer, fazer os seus comentários. Então, nós já temos aí perguntas. Perguntas: como explicar que duas pessoas, filhas do mesmo Deus de amor, possam experimentar situações tão opostas? Ao Júnior de Nova Parnamirim. Bom, Júnior, já vamos aqui responder a tua pergunta e depois eu deixo aberto aí para os amigos. Então, como nós sabemos, dentro do nosso processo espiritual, nós somos individuais, nós trazemos cargas de aprendizado de outras existências e compromissos a ser vencidos, né? Então, se o próprio Evangelho fala na igualdade de riquezas, nós não podemos ter essa igualdade de riquezas em detrimento ao respeito do livre-arbítrio de cada um, ao respeito daquilo que cada um fez, ou que cada um faz, né? Então, se um vem no berço de ouro, ainda que seja, nós somos irmãos em Jesus, e outro vem numa situação mais difícil, é porque nós temos compromissos, né? E dentro dessa pergunta, tem oportunidades, deixa eu só ler de novo a pergunta aqui, as pessoas, filhas do mesmo Deus, né, de amor, possam experimentar. É preciso a gente dizer, Júnior, que essas questões de dificuldades que nós vivenciamos não é Deus, não é de Deus. Não foi Deus que criou essas dificuldades para nós, né? Então, é nós que criamos essas próprias dificuldades. E se estamos aqui de uma forma ou de outra, encarnados, que é a bênção que Deus nos dá, aí Deus é um Deus misericordioso para que nós possamos avançar. Eu com a minha dificuldade, você com a sua dificuldade, e assim nós temos as nossas dificuldades, né? Não seria Deus, esse Deus de amor, para equiparar todas as nossas dificuldades de igual forma. Então, cada um de nós temos, sim, os nossos desafios, mas nós não podemos atribuir a Deus esses desafios. Temos que atribuir a nós mesmos. E à medida que nós vamos crescendo e evoluindo, nós vamos deixando essas dificuldades, ou vamos vencendo essas dificuldades. Estamos aqui para isso. Algum amigo para complementar aí? Quer falar alguma coisa, Hugo? É interessante também, né, sobre essa questão, que assim, por que, né, cada pessoa tem uma vida tão diferente, ou com desafios, né, com situações diferentes? Porque cada um de nós tem um aprendizado diferente a ser realizado, né? Então, dentro da mesma família, tem um espírito ali que a vida, né, se propõe a ensinar para ele lições que talvez o outro companheiro já saiba, já tenha vivido aquilo, né? Então, dentro das nossas existências, cada um de nós tem as experiências que necessita para evoluir, e não necessariamente as experiências que eu preciso são as mesmas que o meu pai precisa, ou que o Tavares precisa, né? Então, por isso que a gente vê essas diferenças dentro da mesma família, dentro da mesma sociedade, ou no próprio mundo, né? A própria riqueza, né, ou a pobreza, são situações diferentes, né? Que o quê? São provações e são aprendizados que cada espírito está passando. Então, numa existência, o espírito pode vir com esse desafio da riqueza, na outra ele pode vir, né, com a pobreza, né, com a dificuldade financeira para desenvolver outros atributos, né? Então, tudo isso nós temos que pensar, e até ligando com a parábola do mal rico, né, é interessante que essa parábola ela fala sobre o quê? Não necessariamente a nossa situação material reflete a nossa situação espiritual. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? O rico, enquanto encarnado, ele tinha tudo do bom e do melhor, né? Além de não saber usar, como meu pai disse, né, os recursos, os talentos,
né? E aquela situação dele era temporária, né? Ele não estava construindo dentro de si aquele céu, aquele equilíbrio, né? Então, quando ele desencarnou, ele encontrou a verdadeira realidade dele, né? Que no simbolismo aqui da parábola era o inferno, era o desequilíbrio. Enquanto Lázaro, né, apesar de estar passando por uma situação penosa ali na encarnação, quando desencarnou, né, ele tinha méritos, ele tinha crescimento espiritual para estar numa situação, né, de conforto espiritual, de tranquilidade espiritual. Então, nós temos que pensar muito sobre isso também, né? Muitas vezes, dentro da nossa vida, nós não refletimos sobre isso. Nós temos, né, claro que todos nós temos os nossos desafios, as nossas dificuldades, né, mas nós temos que pensar também sobre isso, né? Como está a minha condição espiritual? Né, o que eu estou plantando, o que eu vou, né, o que eu pretendo colher no futuro. Tudo isso são reflexões que essa parábola nos traz, né? Nenhum de nós precisa desencarnar para ter acesso a essas informações, né? Como o próprio rico aqui depois solicitou, né, a Abraão, né, a Lázaro, que fosse enviar aos seus irmãos a notícia, a boa nova, né, que aparecessem, né, no plano físico para que eles acreditassem. Nós não precisamos disso, nós não precisamos que o espírito apareça ao nosso lado, nosso mentor ou um companheiro espiritual, para que a gente acredite, para que a gente estude, para que a gente conheça as leis divinas, né? Todos nós já temos, né, condições de conhecer essas leis. Nós, né, como o pai disse no começo do programa, já estamos há mais de 2000 anos, né, nesse processo de aprendizado, que Jesus Cristo já trouxe a sua boa nova, trouxe essas parábolas para nós, né? Então, nós já estamos num processo de crescimento, né? Que nós podemos refletir sobre isso e não necessitar o quê? Né? Desse chamado, né, externo. Todos nós já temos a nossa consciência, já temos as ferramentas para nós podermos desenvolver a nossa mente, desenvolver a nossa conduta e saber o quê? Que, né, a extensão dessa vida aqui, dos nossos pensamentos, da nossa consciência, é o que nós vamos encontrar no plano espiritual. Né? Se hoje eu vivo em desequilíbrio, chegando ao plano espiritual, eu estarei em desequilíbrio. Se hoje eu estou, né, relativamente em equilíbrio, eu tendo a desencarnar e encontrar meios de buscar esse equilíbrio, essa paz, no plano espiritual também. Comentar algo? Muito bem, Hugo. Muito bem colocado aí, né? É interessante, mas quem sabe, sabe, né? Então, muito bem colocado, meu filho. Então, na descrição da parábola, né, nós observamos também um aspecto bastante interessante, que diz assim, ó, o rico realizava diariamente banquetes com seus amigos. É isso que nós temos que entender. E jamais se preocupou com a situação aflitiva de Lázaro. Olha que situação, né? Porque todos os dias Lázaro se postava diante dos portões de sua casa, esperando pacientemente, né, que os criados do rico atirassem os restos de comida para ele saciar sua fome. Então, veja as condições. E o Evangelho diz que quem quiser ser o maior terá que ser o menor. Lázaro desempenhou pacientemente esse papel de menor aqui na Terra para receber, né, essas dádivas do plano espiritual. Ele fez por merecer, né? E, ao desencarnar, ele ascendeu às regiões elevadas do plano espiritual, que os judeus consideravam ser o seio de Abraão. Numa alusão a outros ensinos do Mestre, que diz: bem-aventurados serão aqueles que passam fome, porque serão fartos. Ou bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Né? Nas bem-aventuranças de Jesus. Então, o rico, ele não aplicou os sentimentos de amor ao próximo. Foi espiar em processo bastante penoso, processo de remorso, o mau uso que fez como depositário, do qual Deus lhe havia lhe dado essa riqueza. E nós temos que saber que essa riqueza é temporária. Por isso, o Espiritismo nos adverte para tomarmos bastante cuidado com as coisas materiais. São-nos muito úteis, faz o progresso, mas nós temos que tomar cuidado, porque ao passarmos para o limiar do túmulo, né, nós vamos deixar aqui na Terra tudo que é da Terra. A riqueza material, ela pertence à Terra, ela pertence àqueles, como eu disse, que fazem a roda do mundo girar em torno das coisas materiais. Mas nós vamos carregar somente aquelas ações que nós aplicamos.
São as ações pacientemente de Lázaro, esperando essa migalha que era lhe oferecida, ainda que por restos da mesa do rico, mas ele desenvolveu pacientemente essa habilidade de esperar, de confiança no futuro, porque é isso que está incutido em todas as parábolas, que é a confiança na vida futura. Nós não estamos vivendo uma vida terrena para dela ceifar e nada virarmos. Nós estamos vivendo uma vida para daqui por além. É uma vida no corpo encarnado, vida da alma, para depois nos transformar como vida do espírito, no plano espiritual, em uma das moradas da casa do Pai. Eu gostaria de ter mais uma pergunta, mas todo rico é ruim? Será que Deus só colocar a riqueza em mãos erradas? Lúcia, da Cidade da Esperança. Lúcia, nós acabamos de falar no início da parábola que há os considerados ricos, que nós chamamos de bom, que são aqueles que fazem girar a roda, né, da economia, ou que faz saciar a fome dos nossos irmãos. São aqueles que se unem e, através da sua riqueza material, porque a riqueza material faz parte do nosso progresso. O Espiritismo não condena nenhuma riqueza. É necessário que nós tenhamos as coisas materiais para alavancarmos no progresso. Agora, quando o rico ele se torna avarento, ou seja, tudo meu, né? Ou seja, Deus para mim e o diabo para os outros. Não é isso. Então, quando nós terminamos avarento, a riqueza ela se torna fechada no núcleo, que às vezes é só pensando naquela família. Não é isso. O papel do rico é expandir. É como eu disse, é criar indústrias. Não é pegar seu dinheiro e depositar e dar dinheiro na mão de ninguém. Não é dar dinheiro. Né? Nós entendemos que a riqueza ela funciona quando o rico ele cria mecanismos e indústrias geram conforto para a saúde, geram conforto para a educação. Então, esse é o considerado rico. Né? Na parábola, bem exemplificado, que o Senhor aqui, no caso de Jesus, ele não fala, ele não dá nome ao rico, ele só diz rico. Ele só deu nome a Lázaro. Rico simboliza qualquer rico que age dessa forma. Mas nós não podemos, entre aspas, abrir e taxar toda a riqueza como se fosse uma riqueza improdutiva. Não. Nós temos aí no mundo fazendo as coisas acontecer através dessa riqueza produtiva. Então, nós temos que saber separar, nós temos que compreender, né, essa riqueza. E não podemos condenar riqueza nenhuma, porque cada um também está no seu processo. Disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. E ainda que aquele rico ele não esteja fazendo essas obras, cabe à consciência dele essa questão de julgamento. Né? Nós não estamos aqui para fazer juízo de valores, de consciências alheias. Nós temos que, a nossa consciência, por si só, ela basta para nos cobrar. Ela é nosso próprio juízo. Tavares, gostaria de falar alguma coisa, amigo? Não, tá tudo bom. Estou só aqui me deliciando. Eu quero só colocar algo que foi colocado aqui pelo nosso irmão, que eu achei muito bonito. Nosso irmão Alexandre Santos, né? Ele diz assim, essa dupla, pai e filho, são duas bênçãos para nós. Parabéns pelo programa e pelos comentários. Então, é tão raro a gente ver, né, uma família centrada, né? E aqui nós temos uma pergunta lá aí de Minas Gerais, aí de pertinho de você, Coelho de Quintal, pergunta, meu amigo Berço, você deve conhecer essa figura homeopática, né, como dizia um amigo nosso. Na sua opinião, qual a prova mais complicada para o homem, a riqueza ou a pobreza? Tem um amigo não querendo responder por você, tem um amigo que diz assim, amigo, quando o caba nasce rico, fica pobre, então quando o caba é pobre, fica rico. Eu acho que quando pega as duas, na própria vida. Mas lógico que isso era só uma brincadeira. Mas vamos lá, meu amigo, responda aí o nosso querido... Mas a questão... um bom dia para o amigo Feio de Quintal, esse é um grande amigo lá de Minas Gerais, é lá do grupo Eurípides Bassanufo, lá do nosso querido Isoldino, o qual estamos vibrando muito, né, por todos eles. Então, bom dia a todos os queridos amigos lá de Minas Gerais. E muito bem sua pergunta, meu companheiro. Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que a riqueza ela seria um desafio maior, né, do que a pobreza, né, porque
cabe o rico aí uma ferramenta muito perigosa. A riqueza, quando não soubemos lidar com ela, eu acho que é um mecanismo maior de quedas, né? Então, eu acho que ele tem um grande desafio. Mas uma coisa é certa, nós não teríamos riqueza por acaso. Deus conhece todo o nosso coração, toda a nossa capacidade, e jamais Deus me ofertaria uma Ferrari, sendo que eu possa pagar os impostos dela, né? Então, eu não pediria a Deus uma Ferrari, porque eu não vou poder pagar os impostos. Eu pediria a Deus saúde, pediria a Deus entendimento, pediria a Deus amor, pediria a Deus outras coisas, que nada que venha a ser com coisas materiais. Mas eu acredito, respondendo aí, e depois o Hugo fica aberto aí para o Hugo fazer algum comentário, eu acredito que a riqueza, quando não utilizada devidamente, ela é um grande perigo para as quedas. A gente tem visto aí. Quanto o pobre, ele vai conseguindo alavancar uma condição melhor financeiramente, ele vai melhorando a sua situação, ele vai vivendo uma felicidade relativa, cada dia mais, ele vai ampliando os seus conhecimentos, vai se abrindo para uma condição mais favorável. Agora, a queda de uma pessoa que tem tudo e desce lá para a pobreza, eu acho que é muito difícil. Por isso, eu acho que é muito difícil. E é mais difícil você lidar com as situações de riqueza. Hugo? Acredito que a riqueza também, né? Porque a riqueza, ela potencializa as ações do homem, né? Então, quando, né, nós temos uma pessoa, por exemplo, que não tem o recurso financeiro, ela se limita, né? Então, ela também se limita tanto em coisas boas que ela pode fazer, mas principalmente nas coisas, né, más que ela pode fazer, né? Quando nós vemos casos diversos na sociedade, né, de pessoas que têm riqueza, e a riqueza, ela pode, se mal utilizada, né, exacerbar o orgulho, a prepotência, né, desenvolver o egoísmo de uma forma muito mais extrema, né, fazer com que você tenha recursos ali, né, para cometer uma série de deslizes, né, tanto financeiros, espirituais, morais, né? Então a riqueza, ela é um grande desafio, né? Não é o tema da conversa de hoje, mas nós podemos nos lembrar sobre a parábola dos talentos, né? A riqueza, de certo modo, ela é, né, são moedas dadas pelo Senhor a mais por uma certa pessoa, por um certo espírito, para que ele multiplique aquilo, para que ele desenvolva, né, aquela ferramenta, sendo o senhor do dinheiro, né, e não escravo do dinheiro. Quando o homem se torna escravo do dinheiro, né, é uma queda muito grande, porque ele acha que ele é especial ou diferente do outro por ter essas posses materiais, sabendo que tudo isso é um empréstimo, né, são ferramentas para a evolução. Então, a riqueza, ela traz uma série de desafios a mais, porque além de você ser cobrado, né, da sua própria evolução moral, da sua evolução espiritual, que todos nós, né, teremos em algum momento no futuro, né, esse retorno, a nossa consciência nos perguntando sobre isso, nós também seremos cobrados sobre o que fizemos desses recursos, né? Se saciamos a sede daquele que estava com sede, né? Se aplacamos a fome daquele que estava faminto, né? Se conseguimos desenvolver, como meu pai bem disse, né, a utilização nobre desse dinheiro através, né, do desenvolvimento aí da sociedade, dos recursos materiais, né, ajudando o mundo a evoluir, as pessoas a evoluir, né? Será que eu sou um bom administrador dessa riqueza? Será que eu sei administrar de forma a criar riqueza, né, tanto material quanto espiritual ao meu redor, né? Ou eu só sou uma pessoa avara, né? Eu só sou uma pessoa que vem a mim, somente a mim. E quanto mais eu tenho, mais eu quero, né? Então, a riqueza, ela é um desafio muito grande, né? Ela realmente é um desafio pesadíssimo, porque ela leva a uma série de situações, né, em que o espírito fica exposto, sendo que no oposto, na pobreza, né, o espírito também tem uma série de dificuldades. Só que várias tentações não aparecem, né? Por quê? Porque ele não tem o recurso para concretizá-las, né? Será que se eu tivesse um recurso, eu empregaria bem esse recurso? Será que eu usaria esse recurso de forma nobre? Ou eu só usaria, né, para festas, né, para carrões, né, para coisas desnecessárias, né, para ostentar, né, viver a vida viajando e não fazer nada para ninguém?
Então, tudo isso são questões, né, que aparecem quando a pessoa tem o acesso ao recurso, né, material. Então, tudo isso são, né, questões que complicam, né, essa prova, essa dificuldade, né, essas ferramentas, para a gente aprender a utilizá-las. Né? Por isso que a riqueza ela traz um grande desafio a todo espírito que a possui, né? Porque é muito mais fácil você se perder, né, nas próprias tentações do mundo, né, com a riqueza. A riqueza ela abre todo tipo de situação no mundo, né? E isso traz uma série de desafios para o espírito. Tá? Então é muito complicado para quem não tem um equilíbrio, né, para quem não desenvolveu, né, essa visão, conseguir administrar a riqueza de forma prudente, de forma útil a si, a sua evolução e a evolução dos seus companheiros ao redor. Comentar alguma coisa, pai? Tavares? Se um dia eu estou na riqueza e outro na Então, Hugo, só analisando, Hugo, essa questão que você está falando também, mas é muito bom a gente observar, a gente analisar que nada é por acaso, né? Se Lázaro ele passou por aquela dificuldade junto àquele portão daquela casa rica, daquele rico, não foi por acaso. O acaso não constrói nada. Ele estava construindo para ele exatamente essa questão evolução, né? Porque ali ele desenvolveu a paciência de esperar, ele desenvolveu a questão da fé, né? Ele sabia que dias melhores viriam, e tudo isso ele desenvolveu. Por isso que ele chega lá no seio de Abraão e ele passou, e ele soube, recebeu esses bônus, né? E tanto nos fala André Luiz lá no nosso lar. Ele recebeu esse bônus construído por ele, ali pela paciência dele, pela perseverança, porque acredito não ser fácil você mendigar todos os dias o pão de cada dia. Não é um processo tão simples, tão fácil. O espírito ele tem que trabalhar muito a humildade dele, para que ele também saiba pedir, né? Porque hoje, nos mundos de hoje, muitos preferem coisas até ilícitas, coisas erradas, a ter a coragem de pedir seu próprio alimento. Então, está aqui a nossa consideração que nós não devemos menosprezar os nossos irmãos. Então, se bater na sua porta, se encontrar pelo caminho um irmão pedindo, ofereça. Eu lembro muito da questão de Chico Xavier, nosso companheiro Chico Xavier, nosso irmão querido. Ele sempre disse que carregava suas moedinhas. E eu aprendi com ele que sempre no cofre do meu carro eu coloco as moedinhas ali. Sempre no farol, onde alguém pede, ainda que seja 50 centavos. Essa moedinha vai fazer parte, porque e eu vou entregar essa moedinha para aquela pessoa. Não é querendo ser bom, não é fazendo nada disso. É porque ali a gente aplaca muitas situações espirituais que envolvem aquele irmão que está na rua ali. Então, o Sérgio de Pium, ele faz uma pergunta aqui. Em primeiro lugar, bom dia, Sérgio, um abraço a você e a todos. Se uma vida estou na riqueza e outra na pobreza, isso sempre não para o nosso bem, não é o lugar para estarmos? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se em uma vida estou na riqueza e outra na pobreza, isso sempre não para, certo? O nosso bem não é o lugar para estarmos? Bom, Sérgio de Pium, nós sabemos que... Fala, meu querido. Eu acho que é assim, está perguntando assim. Porque do jeito que ele mandou, eu passei, nem posso fazer correção. Se um dia está na riqueza, outro na pobreza, isso não é sempre, vamos supor, para o bem, não é o lugar certo para estar, quer dizer, naquela encarnação, se era para a gente vir dentro daquela possibilidade, rico, pobre, analfabeto, e aí eu já estou partindo por uma questão nossa, letrado, né, morando num país, morando em outro, isso sempre não é divina para o nosso bem, creio que seja mais ou menos dentro dessa possibilidade aí, creio eu. A pergunta do nosso amigo Sérgio é bastante interessante, porque nós sabemos que tudo depende de nós, né? Nós temos nossos compromissos, ou seja, nós estamos falando do rico. O rico de hoje, se ele não souber lidar com essa situação da sua condição financeira, ele vai ter que voltar em outras encarnações, talvez com dificuldades de aprender a conquistar essa riqueza, né? Ou seja, numa pobreza, numa situação financeira difícil, que é para ele conquistando, aprendendo a valorizar.
porque tem aquele rico que às vezes não valoriza o que tem nas mãos. Então isso ele compromete espiritualmente a sua caminhada. Nós estamos no lugar certo, independente de riqueza, de pobreza, do letrado ou não letrado, na questão espiritual nós estamos no lugar certo. Agora, cabe a nós, como fonte maior e como a lei divina nos permite, através do nosso livre-arbítrio, criar os mecanismos para a nossa melhora. Né? Nós só vamos carregar, acabamos de dizer que nós só vamos carregar dessa vida aquilo que nós vamos aprendendo, né? Interiorizando. É o amor, é a prática da caridade, é as boas ações, é a inteligência, mas é uma inteligência que ela emana de paz, de amor e eterniza também em auxílio às pessoas. Né? Porque o mundo está cheio de inteligências, mas nem sempre a inteligência ela migra para coisas favoráveis. Às vezes a própria inteligência ela migra para coisas desfavoráveis. Então nós temos que entender o que é inteligência e o que é sabedoria. Nós temos que construir sabedoria para estarmos sempre no lugar certo. Nós nunca estamos na família errada, nós nunca estamos no país errado, nós nunca estamos no corpo errado. Ou seja, tudo é uma construção nossa, meu amigo. Mais alguma coisa? Meu amigo Hugo. Bom, pode falar também. Sobre a pergunta, né, a gente tem que sempre lembrar que nós estamos aqui para, né, desenvolver nossos potenciais. Tá? A encarnação ela é uma escola para isso, para que o espírito desenvolva o seu potencial. Então, se nós viemos, por exemplo, né, numa condição de pobreza, né, mas através do estudo, através do trabalho honesto, né, digno, a gente ir, né, poupando, e tendo condições, né, de evoluir materialmente, e isso for de uma forma equilibrada, né, que a gente utiliza esse dinheiro para desenvolver a nossa família, criar uma poupança, né, poupar para o futuro, construir uma riqueza, sabendo que essa riqueza não é nossa, que ela vai ficar, né, nós podemos sim, até chegar ao final da vida, né, numa situação hipotética. Me tornei um rico, né? Tudo bem, não tem problema. É um aprendizado, é um processo. Desde que você saiba que essa riqueza, né, ela é uma ferramenta, ela não te torna nem melhor nem pior por si mesma, né? Tudo bem, faz parte do processo de evolução, da sua transformação. Saber utilizar esses recursos e administrá-los. Né? Todos nós podemos ter uma vida melhor. Todos nós, né, desde que seja o quê? De uma forma honesta, de uma forma digna. Né? Nós podemos criar situação para que nossos filhos, para que as pessoas ao nosso redor possam ter uma vida mais tranquila. Né? Isso é digno, é nobre, isso é bom, é útil para a evolução do espírito. Mas o que eu não posso é o quê? É só focar nas coisas materiais, achar que eu vim aqui na vida só para isso, né? Ou que minha vida se resume, né, a ganhar dinheiro e pronto. Não, nós somos muito além disso. Né? Então, nessa questão da encarnação ou da prova da riqueza ou da pobreza, né, são duas faces da mesma moeda também. Né? É saber utilizar os recursos que nós temos. Seja um talento, seja 5 talentos, seja 10 talentos, cada um vai multiplicar e vai utilizar conforme, né, a sua condição. Mas nós sempre podemos evoluir, né? E não tem problema nós buscarmos essa evolução material, desde que ela esteja alicerçada na evolução espiritual, que é a principal, é a que nós vamos levar a deixar, né, quando nós deixarmos o nosso corpo, deixar carro, deixar casa, deixar tudo aqui e só nosso espírito que vai. Né? Então nós sempre temos que pensar sobre isso. Aquele que, né, nessa encarnação veio com a riqueza ou com mais facilidade para isso, é um desafio, né, que como bem disse o meu pai, se ele sabe utilizar essa ferramenta, ele vai multiplicar, né, e vai ser um bom rico, ele vai saber utilizar de forma nobre essa ferramenta. Se ele não souber, né, ele vai estar contraindo, né, dificuldades para o seu futuro e talvez em outra existência ele não vai vir com essa ferramenta, porque essa ferramenta vai ser uma ferramenta de perdição para ele, né, vai ser algo que vai atrapalhar a sua evolução, que não vai ajudá-lo a evoluir e a progredir espiritualmente. Então nós sempre temos que olhar a riqueza dessa forma, tá? O Alexandre fez uma pergunta aqui, um comentário, pela quantidade de ricos e de pobres no mundo. Observamos que a prova da pobreza parece ser mais útil na regeneração
dos espíritos, mas a prova da riqueza parece ser bem mais complicada, porque cita os vícios de toda a ordem. Exatamente, Alexandre. Né, nós vemos no mundo, tudo bem que ainda, né, nós temos, que poderia ser questão para outros programas, né, a questão de distribuição, a questão, né, da riqueza, de tudo isso, né, de como a sociedade gere, né, os recursos materiais, mas realmente nós temos uma quantidade maior, né, de pobres no mundo, né, por uma série de fatores, mas inclusive por causa disso, porque a riqueza, ela é muito complicada, né, e hoje nós vemos que, né, 10%, 15% da população do mundo, né, tem a riqueza que os outros 75% não têm. Então, esses espíritos, eles serão cobrados, né, o que fizeram com a riqueza? Né, o que eles criaram com essa riqueza? Eles conseguiram auxiliar o mundo a evoluir, a sociedade a evoluir, né? Não somente a si mesmo. Então, tudo isso nós temos que pensar. Será que se hoje, né, por exemplo, eu ganhasse numa Mega Sena, na loteria, eu saberia utilizar esse dinheiro de forma eficiente, né, de forma eficaz, de forma a impulsionar a minha evolução e a evolução das pessoas ao meu redor? Eu sairia torrando tudo com besteira? Né, torrando tudo aí em fazenda, carro, né, viagem, e não usaria isso para crescer. Então, nós temos que tomar cuidado, né, com tudo isso, e pensar sobre isso. Será que eu estou pronto? Né? Será que se hoje eu estivesse no lugar de um rico, de uma outra pessoa, que muitas vezes eu critico, eu faria melhor? Né? Então, sempre nós temos que ter essa consciência, essa humildade também. Será que se hoje eu tivesse essa ferramenta, esse poder, eu saberia utilizar de forma a evoluir, a crescer? Né? Então, é uma boa reflexão também para todos nós. Comentar alguma coisa, pai? Não, nós, já que o tempo está quase findando aqui, nós só temos que compreender a situação do rico lá no plano espiritual, né? Que ele que foi pedir para que Lázaro molhasse as pontas do dedo na água para refrescar a sua boca. Ele encontrou uma situação muito difícil, exatamente por quê? Porque ele teve a oportunidade de ser um servidor aqui na Terra. Ele simboliza isso, e ele deixou de servir, né? Então, ele foi aquele rico avaro que carregou consigo essas dificuldades. Ou seja, se ele pudesse, ele carregava até o saco de dinheiro no seu caixão, né? Ele não carregou porque ninguém a colocou e ele não podia levar. Então, Lázaro, enquanto a questão de Lázaro, é o que diz Abraão? A resposta que vem do alto, ela foi taxativa. Ela diz assim, Lázaro não pode ir até você, pois entre ti e ele existe um grande abismo. E nós temos que tomar cuidado com esse abismo entre a pobreza e a riqueza. Né? Que às vezes nós criamos abismo quando adquirimos alguma coisa. A riqueza, ela não vem para nossas mãos para ela ser motivo de abismo, ela vem para nossas mãos para ser motivo de evolução. Então, pois enquanto na Terra Lázaro experimentava a glória, ou melhor, pois enquanto na Terra o rico experimentava a glória e a satisfação dos sentidos, Lázaro apenas defrontou com a fome e com as dores. Não satisfeito, o rico volta a pedir. Olha, permita que Lázaro vá à casa do meu pai, avisar os meus irmãos a mudarem de proceder, né? Para também mais tarde não vierem para este lugar de sofrimento. Ou seja, mais uma vez, a resposta para ele. O homem é mero depositário, administrador dos seus bens. Por excesso de misericórdia, colocou em suas mãos, Deus colocou em suas mãos, severas contas também lhe serão pedidas do emprego que tenha praticado, em virtude da aplicação do livre-arbítrio de cada um. E, se você quer, é como se o Senhor dissesse ao rico, se você quer salvar os teus da terra, Deus, nosso Pai, envia mecanismo. Enviou os profetas, enviou Jesus, enviou o Espiritismo, e nós estamos aí, enviou denominadas religiões, né, que todas elas são favoráveis ao bem, desde que busquem um Deus uno, um Deus de amor, estão aí para nos ensinar. Agora, se eu mandei tudo isso, dizendo o Senhor da parábola, eu mandei tudo isso, e eles não obedeceram, não é obedecer aos mortos, né? Não é obedecer a alguém que aparece na Terra, que se reencarna na Terra e passa esses ensinamentos. Então, nós estamos aqui para fazer essa reflexão. Essa parábola ela tem várias abrangências muito importantes para que nós possamos entender
Alexandre está perguntando, ou está colocando, deixa eu ver aqui, nesse período de pandemia, muitos ricos, através de suas empresas e indústrias, estão ajudando necessitados e investindo em pesquisas que vieram desenvolver a vacina. Olha que coisa interessante, Alexandre. Muito bem colocada. Esses momentos difíceis que nós estamos passando, é muito preciso essas ações. E nós estamos vivenciando, ainda que timidamente, né? E pequena parcela dos ricos estão colaborando, porque a riqueza ela tem bastante ainda por ser feita e por ser desenvolvida, porque ela está presa ainda nas mãos das pessoas. Mas à medida, não vamos querer também que isso aconteça de uma vez. Olha que coisa interessante. Mecanismos que vêm ajudar nas pesquisas da vacina, nos remédios para curar os nossos corpos. Nós sabemos que para curar os nossos espíritos tem a medicina espiritual, mas para curar os nossos corpos precisamos da alternativa da medicina da terra. Os espíritos estão atuando nisso aí. E muitos irmãos que antes a gente não tinha uma visão mais aberta para essa riqueza, hoje nós podemos fazer essas reflexões. Estão tendo a oportunidade de aplicar essas riquezas. E, graças a Deus, estamos vivendo para ver essas pequenas ações. E pode ter certeza, essas ações vão multiplicar, essas ações vão crescer. Porque o único objetivo do fim de tudo isso é que nós saímos muito mais unidos, muito mais fortes de tudo isso. Com dores, afinal, a dor nos faz crescer, né? Mas nós estamos contando hoje com a solidariedade desses irmãos. É muito interessante. Quantas vezes nós estamos hoje abertamente falando aí para o mundo inteiro, né, sobre essas questões. Então, multiplicamos as lives, multiplicamos os ensinamentos, os programas, através da rede social, do mecanismo que nós temos. Olha que abertura maravilhosa. Então, passo para você fazer alguma consideração, porque eu acho que nós estamos chegando no finzinho, já terminando o programa. Assim, convido a todos a refletirem, né, a lerem mais essa passagem, a pensarem sobre o quanto, né, e como estão utilizando os recursos que têm a seu dispor, tá? E quando eu falo os recursos, não é apenas os recursos materiais, mas a própria inteligência, a própria disciplina, né? Será que eu estou usando, né, os recursos que eu tenho hoje, por exemplo, para ler, né, para aprender? Isso também traz uma reflexão, né? Se a gente for pensar, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, se a gente quisesse estudar, a gente tinha que ir para um mosteiro, né? A gente tinha que ir para um convento, tinha que ir para uma ordem franciscana para estudar. Hoje não, hoje aqui, né, atrás tem um monte de livro, na internet tem livro gratuito, em sebos, né, a TV tem um monte de informação. Tudo isso é forma do espírito evoluir também, conhecer a ciência, conhecer a filosofia, né, conhecer a natureza, né? Tudo isso são necessidades que o espírito tem para conhecer o mundo, tá? Que Deus criou para todos nós, o universo é nosso, né? Então, tudo isso também são ferramentas, né, que tem a ver também com essa riqueza, a riqueza espiritual, a riqueza intelectual que todos nós podemos desenvolver, né? Mas será que nós estamos utilizando o nosso tempo para buscar essa riqueza também, né? Então, é um outro tema, né, que é só comentando um pouquinho bem por cima, mas que fica a reflexão, como eu estou usando o meu tempo também. Todos nós sabemos que nós temos uma encarnação curta, né? Então nós também temos essa riqueza do tempo. Será que eu estou usando o meu tempo de forma digna, né, de forma útil, né, de forma construtiva? Então também fica essa reflexão aí, e desejo a todos, né, um ótimo dia, tá tudo de bom. Agradeço muito aí a todos que nos acompanharam, tá? E até a próxima também. Fiquem todos com Deus. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado, Décio. Muito obrigado, Hugo. Nós vamos agora, um de vocês dois vai fazer a prece final, mas enquanto isso, a gente vai fazer aqui, vamos tecer alguns avisos com relação ao que a gente vai ter pela web rádio Estação da Luz. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Para baixo, para baixo. A estreia do nosso irmão Décio, com o programa Construindo Pontos, todas as terças, né? Amanhã, quarta-feira, nós teremos o nosso irmão
Alexandre Santos, vai com o programa Filosofia, Ciência e Moral, e vai falar amanhã e depois sobre Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade. Hoje à tarde nós teremos o programa O Eco de Além Túmulo, não é esse o programa, a gente vai colocar, mas toda terça, quinta e sábado, às 14 horas, o programa O Eco de Além Túmulo, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Nós teremos hoje à noite o nosso irmão Alexandre Luzirde e o José Vanderlei, lá de Recife, Pernambuco, falando sobre ufologia e espiritualidade na atualidade. Um programa bem interessante sobre a ciência da ufologia, dos UFOs, né? Os chamados discos voadores. Amanhã, quarta-feira, a nossa irmã Vanessa Celone, lá de Washington, D.C., ela é também da Rádio Kardec Rádio, que é a maior rádio de divulgação do Espiritismo da América, vai estar falando justamente sobre isso, a divulgação do Espiritismo na América. Marcel Mariano, do Centro Espírita Caminho da Redenção, lá do Paulo Lima, vai estar aqui com a gente quinta-feira, fazendo um estudo sobre o livro Encontro com a Paz e a Saúde. Na sexta-feira, volta o nosso irmão Alexandre Santos com o Código Penal da Vida Futura, um programa que ele já fez na terça-feira passada e que volta agora nessa sexta. No sábado à tarde, a partir das 16 horas, Orson Peter e os seus amigos lá da comunidade espírita Caibá Schubert, de Matão, onde o Caibá viveu e desencarnou, vai falar sobre a influência da arte na evolução do espírito. E no sábado à noite, Jadel Calel, aí de São Paulo, aí companheiro do nosso irmão Décio, vai estar falando sobre Joana de Ângeles, o êxito do amor. E fechando a semana, Cristina Pires, Ana e Washington, lá da Federação Espírita de Pernambuco, vão estar aqui com a gente, trabalhando todas essas possibilidades. Então, são essas aí os nossos trabalhos durante essa semana, e queremos agradecer o nosso irmão Décio ter aceito o convite com sua família de fazer esse programa aqui toda terça-feira. Muito obrigado, mas não superou as nossas expectativas, não. Superou e muito as nossas expectativas. E nós, né, lá de Macaíba, aqui de Macaíba, a Elizabeth Alves, né, que mandou um bom dia aí, nossa Fueiro Quintal, né, o Sheik, tivemos até o Sheik lá do Ceará também esteve conosco, o Ronaldo Souza, né, Dona Marília, então todo esse pessoal aí, os outros também, né, que estiveram aí na audiência, muito obrigado. E quem é que vai fazer a prece? Sou eu. Então, vamos lá. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, né, cumprimentando aí todos os amigos que esteve nos prestigiando aí nessa abertura dessa nova oportunidade, no programa Construindo Pontes para a Eternidade, e que vamos, assim, agora, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Vamos rogando a Jesus as suas bênçãos de paz, serenidade, de amor, de curas. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que atravessam por momentos de dificuldades, em leitos hospitalares, à espera do socorro, nos seus próprios lares. Jesus possa levar esse bálsamo de conforto e de auxílio a esses irmãos. Vamos vibrando intensamente pela família do nosso querido Isoldino Rezende, envolvendo a sua esposa, os seus familiares, nas bênçãos de Jesus, as energias do Dr. Bezerra de Menezes, curadoras, e assim também possamos estender essas nossas vibrações pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, à procura dos meios de alimentação,
de socorros. Senhor Jesus, nós te pedimos que estenda as tuas mãos sobre nós, fazendo com que o nosso pensamento seja dirigido sempre ao bem. Estenda as suas mãos sobre os nossos olhos, para que aprendamos ter olhos de ver, sobre os nossos ouvidos, para que saibamos ouvir como tu nos ensinas, sobre os nossos corações, para que possamos trabalhar os nossos sentimentos, sobre os nossos pés, para que possamos caminhar com firmeza na tua senda e na tua seara. E assim abençoa o lar de todos os lares de todos os nossos irmãos, os nossos e os nossos familiares. Pedimos, Senhor, para dar por encerrado mais um trabalho na manhã de hoje, que possamos assim ser ferramentas a ser utilizadas pelas forças espirituais no caminho do bem, do amor e da paz. Que Jesus abençoe todos nós. E até a próxima terça-feira ou uma outra próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Valeu, filho. Obrigado. Obrigado a todos. Tavares, mais uma vez, agradecido. Gratidão sempre. Agora é eu que só posso te pagar na próxima encarnação. Então, pronto, a gente se encontra para acertar esses débitos. Saúde para todos que estão dodói do coronavírus, para ficarem bons dos dodóis. Vão ficar, né? Se Deus quiser. Muito obrigado. A gente volta às 14 horas com o programa O Eco de Além Túmulo e às 19 horas com o programa Estação da Luz, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. E ela volta agora para a sua atividade normal. Muito obrigado, sucesso e paz. Tchau, fiquem com Deus.